Agora vamos falar com o nosso gênio Bra, nosso Henrique, que vai contar um pouquinho sobre... agora que eu já falei, né? Vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, essa história, né, da jornada de dados agora no sistema financeiro. Por favor, professor. Boa noite, obrigado. Deixa eu só ver se eu acho a minha apresentação, porque eu não tenho a capacidade de memória que a Paula tem. Tá bom? Professor Alessandra exagera. Gênio não. Bra sim, mas gênio não. Sou mais um dos alunos de uma turma, da segunda turma do MBA aqui de Big Data Analytics, que fez muita diferença na minha vida profissional. Foi muito bom. Foi no momento exato em que estava tudo acontecendo no Bradesco também, referente a Machine Learning e Big Data e tudo mais. Então me ajudou no dia a dia. Conheci o Zanardo nessa época também. Então foi um momento muito, muito importante na minha vida. E o curso, para quem já está fazendo, parabéns. Para quem não está fazendo, recomendo. Tá? Eu atuo hoje como gerente de ciência de dados no Bradesco, no departamento de pesquisa e inovação. Minha equipe é responsável pelo InovaBra Inteligência Artificial, que é um dos instrumentos de inovação, que é responsável pela BIA, que é a Bradesco Inteligência Artificial, aquela assistente digital que a gente tem, e outros projetos de inovação em inteligência artificial. A nossa missão é buscar o que é de mais novo, o que é de diferente, de fronteira, de inovação, e fazer experimentações para ver se faz sentido trazer para o Bradesco, como deu certo com a BIA, em outros casos também. Né? Eu gosto sempre de começar, para falar de inteligência artificial, a gente tem que entender o mundo em que a gente está hoje. Né? O mundo mudou, isso vocês já cansaram de ouvir, né? A gente está passando pela Revolução 4.0, acho que o Yuan vai falar de indústria 4.0, vai falar disso daqui a pouco. Por que o mundo mudou? Muitas coisas aconteceram nas últimas 1 ou 2 décadas. Internet de alta velocidade e baixo custo, disponível para todo mundo tem um smartphone, ou 5. Né? Aqui nessa sala, vocês devem ter pelo menos 2 cada um. No Brasil, em geral, até a pessoa de baixa renda já tem smartphone, né? E já começa a ter acesso à internet de alta velocidade. Computação em nuvem, você já deve ter cansado de ouvir também falar, né? Mas é uma plataforma importantíssima para tudo o que vem acontecendo. E o aumento constante do poder de processamento, armazenamento, de tipos diferentes de dados, como a Paula falou também. Né? Isso tudo está trazendo uma nova realidade. Novas empresas estão surgindo e estão mudando a experiência que as pessoas estão acostumadas a ter. Ninguém aqui nessa sala, quando perguntar alguma coisa, vai para casa buscar uma enciclopédia e vai buscar aquele tema na enciclopédia. Vai abrir o Google no celular e em alguns segundos vai ter a resposta. Certo? Se eu quiser ir para algum lugar, eu não preciso mais esperar no ponto de táxi. Eu peço Uber aqui enquanto eu estou descendo o elevador. Se eu preciso de alguma coisa, eu compro na Amazon, ela me entrega no mesmo dia. Se eu preciso conversar com alguém, eu não preciso nem gastar mais ligação. Eu falo via WhatsApp. Então, quando eu digo que o mundo mudou, é porque a gente vive uma nova realidade e isso bota pressão em todas as empresas, inclusive no mercado financeiro. Então, nós, como banco, como seguradora, também vamos passar por essa pressão. Todas as seguradoras, todos os bancos, todas as empresas vão passar por essa situação de como é que eu atendo esse novo público agora que está acostumado com essa mordomia. Né? Tudo bem? Passador de slides. Obrigado. Além disso, o que a gente tem dentro de uma instituição financeira? Se a gente buscar os 4 principais conglomerados econômicos, aí, bancos e seguradoras, os 4 maiores, tem pelo menos 50 milhões de clientes. Pensa que cada cliente faz várias transações numa semana ou no mês. Se você multiplicar isso tudo, você vai ter bilhões de transações e interações com a empresa. Vai pensando na quantidade de dados que está se acumulando. Né? Fora isso, tem o histórico de interações. A pessoa vai na agência, ela bate o carro, ela tem um sinistro, tem várias situações que acontecem na vida dela que são registradas em sistemas também, talvez não com a melhor governança, como a Paula disse, não com a melhor estrutura, muita coisa ainda não estruturada, não organizada, então esse dado às vezes não está acessível para um cientista trabalhar, mas o volume é enorme e continua crescendo. Informações cadastrais, que ela preencheu quando ela abriu uma conta. O valor dos ativos financeiros no mercado, como é que estão as ações, como é que está o valor das empresas, informações sobre a economia, dados de segurança e fraudes, etc. Isso aqui vai longe, né? Entre as redes sociais, entre informações de parceiros, um banco pode trocar informações com a Natura e vice-versa. Então, tem um volume enorme de dados também para lidar. Sempre teve, né? A gente sempre teve um volume grande de clientes, essas principais instituições, mas a gente tem muita oportunidade para atuar que a gente não consegue atuar com um ser humano. E aí que vem como é que a gente cobre a necessidade ou a expectativa de atender todo mundo mais rápido e melhor, e o volume de dados que a gente não consegue usar para fazer isso. Com inteligência artificial. E aí que entra essa nova área, uma área de pesquisa e uma tecnologia
que é necessária para que a gente mova, para como organização continuar com um diferencial competitivo, para a gente continuar existindo no futuro, vai ter que passar por isso, né? E o que é inteligência artificial? Existem milhares de formas de definir inteligência artificial. Uma que eu gosto é essa habilidade da máquina de simular a capacidade intelectual humana. É bem genérica, e aí eu trouxe um manequim aqui, que simula um ser humano, tá? Para falar dessas áreas. Como é que a gente pode agrupar as soluções? As soluções podem ser conversacionais. Então, a máquina pode conversar. E aí você tem seus assistentes digitais, distribuição de mensagens, geração de texto, conversão de texto para voz e voz para texto. A máquina pode ter a capacidade de perceber. Então, você tem aí os rastreadores de informações online, por exemplo, web crawlers, que varrem a internet, vem tudo que está disponível para ser lido, né? Você tem visão computacional, que é uma área muito importante, né? A máquina pode enxergar, pode ser uma imagem estática ou um vídeo e entender o que está passando ali, né? E sensores. Sensores é um mundo gigantesco. Internet das coisas é um tema importante também, né? E sem inteligência artificial para fazer sentido de tudo que a internet das coisas proporciona, a gente não vai conseguir processar esse volume de dados, né? Além disso, o que a máquina faz? Ela aprende. Então, você tem a capacidade de aprendizado com machine learning, com deep learning, que são, deep learning, na verdade, é um tipo de machine learning, né? E lógico que, lembrando que isso aqui cobre todas as áreas, né? Não tem área de inteligência artificial que não tenha machine learning associado. E o machine learning é importante porque é a forma que a máquina simula a capacidade humana de extrair padrões a partir de dados que são disponíveis. Então, o aprendizado é essencial para emular a capacidade intelectual. E, por fim, mas não menos importante, tem a capacidade de decidir. E é isso que a gente busca, né? Na área de inteligência artificial, todo mundo quer fazer um carro autônomo, todo mundo quer fazer um robo-advisor, que você diga para ele quanto você quer ganhar, e ele invista o dinheiro para você, e você vai ter esse dinheiro daqui a 1, 2, 3, 4 anos, certo? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas áreas, mas antes, como eu estou resfriado, eu vou pegar um copo d'água, com licença. Senão minha garganta seca, peraí. Eu criei uma habilidade de abrir copos com um microfone na mão, impressionante. Aqui, obrigado. Não pode tirar. Prontinho. Bem melhor. Vamos lá. Então, quando a gente fala da máquina conversar, eu trouxe alguns exemplos aqui. Lógico que eu vou puxar um pouquinho de saco da Bia. A Bia do Bradesco é um exemplo nacional que a gente tem da máquina interagindo com os usuários. Qual que é a vantagem que a gente tem aqui? Na conversação, a gente consegue atender um volume gigantesco de pessoas de forma automatizada, como se fosse uma pessoa inteligente do outro lado, certo? Na Bia, a gente já teve mais de 100 milhões de interações com usuários, né? Isso ainda é pequeno, dado o volume de interações que uma pessoa tem com o banco e com a seguradora, mas é um começo importante de um volume de interações que não para de crescer. Então, a gente vê que as pessoas gostam de interagir com a Bia e interagem cada vez mais nos canais em que ela está disponível. Isso vai continuar acontecendo, e isso aqui vai acabar se tornando uma nova interface das organizações com seus clientes. Então, o que a gente entende é que toda empresa no futuro vai ter que ter uma interface, assim como ela criou um aplicativo, ela criou um site, ela tem uma presença física, ela vai ter que ter um agente conversacional, porque esse ponto de contato vai ser essencial, não só dentro do aplicativo dela, mas esse assistente pessoal, ele cria uma habilidade de conversação por voz também, que a gente exercita na Bia e outros assistentes já fazem também, em que você possa transportar o seu assistente para qualquer lugar. Pensa que o smartwatch não tem uma interface, mas você pode conversar com ele por voz. Você pode estar no seu carro e conversar com o seu assistente por voz. Então, essa interação vai ser cada vez mais comum, e a tendência é que no futuro pode ser que a gente não precise mais de nada, né? Nesse microfone eu posso fazer uma transferência bancária, ou eu posso pedir para comprar um produto da Natura, certo? Não é só o Bradesco que faz, é lógico. No Brasil, a gente tem Banco do Brasil, Itaú, o próprio XP Investimentos, tem um robô interessante. Tem muita gente fazendo soluções conversacionais e testando isso, porque a gente entende que é uma nova fronteira e todo mundo tem que atuar com isso, tá? Nos Estados Unidos, mais ainda. Tem um caso aqui que é legal, que é do Erica. O Erica do Bank of America. É a assistente que eles têm dentro do aplicativo digital deles lá. Eles já têm mais de 6 milhões de usuários. E eles têm uma quantidade grande de transações, que é legal, que é algo que a gente não tem aqui dos nossos assistentes, está sendo construído. No Brasil, a gente tem poucos assistentes que conseguem transacionar a quantidade de transações que os americanos já fazem, mas todos caminham para esse sentido.
porque pela comunidade da pessoa de simplesmente pedir o que ela quer. Ela não precisa saber usar o site, não precisa saber usar um ATM, ela chega, fala o que ela quer, e as coisas acontecem como se ela estivesse falando com uma pessoa. E aqui tem uma outra vantagem muito grande. Os dados extraídos de uma conversação dessa são a voz do usuário. É diferente você tentar inferir com um modelo probabilístico, que porque a pessoa clicou naquele ícone, naquela velocidade, ela queria fazer tal coisa. E a outra coisa é ela entrar lá e falar, eu estou grávida, eu vou fazer uma reforma. Entendeu? Ela te disse, você está conversando com a pessoa. Então aqui tem muita área para analytics de texto. Tá? Mas a máquina não pode só conversar, ela também precisa perceber. Perceber quer dizer enxergar, ouvir ou ter sensores, né? O exemplo aqui que eu trago é do IBM Watson News Explorer. Esse é uma plataforma do Watson. Outros players, outras empresas fazem coisas parecidas também. Mas o que ele faz? Ele varre todo o mundo de notícias. Você vê um mapa mundi aqui do lado, sobre o tema que você buscar. Normalmente o tema é uma empresa ou uma pessoa. Isso aqui pode ser muito útil, por exemplo, na área financeira para investidores que estão nas nossas tesourarias ou na gestão de fundos de investimento. Quando querem saber sobre uma empresa, basta você jogar o nome da empresa lá. Aqui eu joguei Amazon, por exemplo, e ele me traz todas as pessoas relacionadas nas notícias à Amazon, principalmente aqui o Jeff Bezos, né, o fundador, e com quais outras empresas eles estão relacionados nas notícias, quais outras pessoas. Pensa na dificuldade de fazer isso sozinho. Pensa aqui o que você precisa para fazer uma pesquisa dessa na internet. Então, o que a inteligência artificial está fazendo aqui? Está buscando, está correlacionando e está trazendo o que é mais importante para a pessoa olhar. Uma ferramenta que acelera muito o dia a dia dessas pessoas. Outro campo importantíssimo aqui em percepção é a capacidade de enxergar, né, a visão computacional. Nós, como instituição financeira, temos um interesse especial na área de segurança. Então, vocês vão ver, por exemplo, quando você vai abrir uma conta digital, a maior parte dos bancos já pede para você tirar uma foto do seu rosto, assim como o cadastro da Apple agora, né? Tira uma foto ou faz um vídeo do seu rosto, para que isso possa ser usado para fazer um match da foto ou da imagem do seu rosto com a foto que está no documento, e no futuro para outras aplicações. Então, isso vai ser cada vez mais comum e vai nos ajudar a fazer coisas no futuro, como detectar assaltos em agências, detectar entrada de clientes, um cliente VIP entrando na sua agência, você poder atendê-lo de forma diferenciada. Então, tem um mundo de coisas aqui para acontecer em visão computacional e as instituições financeiras estão olhando para isso. E na capacidade de aprendizado, aqui eu imagino que provavelmente a maior área, e é o que vocês ouviram muito a Paula falar, de machine learning, né? A maior área de inteligência artificial está aqui dentro. E ela cobre as demais. Tá? Então, aqui você tem a capacidade de geração de scores. Scores nada mais é do que uma lista priorizada por um número, que normalmente é uma probabilidade, para você decidir se vai fazer algo ou não. Né? Você bota uma nota de corte e, acima dessa nota do score, você toma uma decisão. No banco e em instituições financeiras em geral, você tem o foco no score de crédito para emprestar dinheiro. Né? E o que a gente tem feito e tem testado, não só a gente, mas a gente sabe de fornecedores que outras pessoas fazem também, né? Que o teste de uso de informações que não são informações bancárias para decidir se vou dar crédito ou não. Então, a partir de informações de redes sociais, poder saber se a pessoa é uma boa pagadora ou se ela é uma má pagadora. Né? Então, isso aqui é uma coisa inovadora, legal, que está sendo testada. Além disso, e mais comum talvez, é o score para as campanhas de produtos. Aqui é para decidir quem vai receber uma campanha de um produto financeiro ou de outro. Né? A gente tem cerca de 1.000 produtos e serviços disponíveis. Né? Como é que eu sei qual ofertar para cada um de vocês? Preciso aplicar machine learning para que eu possa identificar o score para saber qual é o melhor produto para ofertar para cada um. Na área de aprendizado, aqui eu trouxe só 2 exemplos, tá? Deve ter uns 800 mil. Esse outro aqui é um exemplo interessante que cobre toda uma área de back-office. Então, tudo que é feito depois que o cliente entrega um formulário ou assina um contrato numa agência, corre para uma área de back-office. Essas áreas têm um trabalho braçal muito grande de analisar contratos, olhar formulários, escanear um monte de coisa. Né? E o JP Morgan tinha essa dificuldade, essa que toda empresa tem, né? Que é a questão jurídica, de avaliar contratos de crédito. O que eles fizeram? Criaram um sistema chamado COIN, Contract Intelligence, que faz uma análise jurídica ele olha todos os contratos de crédito do passado, avalia cláusula a cláusula, quais cláusulas apresentam maior risco, e define se o contrato é um contrato de risco ou não. Isso, segundo o que eles reportam, gerou uma economia de 360 mil horas homem
para o banco, né? Então, em alguns segundos, você deixa de precisar de não sei quantos advogados isso aqui cobre. Mas pensa no custo de 360 mil horas de advogados num ano para um banco. Tá? É bem importante. Isso aqui gera um pequeno alerta, que é a questão da empregabilidade. Né? Quem faz esse tipo de coisa? Normalmente o advogado júnior. Acabou de começar a trabalhar, ele pega o trabalho mais braçal. Os trabalhos mais braçais automatizáveis vão acabar sendo automatizados. Então, um alerta, você já está no lugar certo, né? Já estão estudando, para a gente não ficar nessas rotinas braçais, vamos para coisas mais elevadas. Tá? E, por fim, esse aqui é o objetivo onde a gente quer chegar, é a capacidade da máquina tomar decisão sozinha. Ela se torna uma pessoa digital autônoma que pode tomar decisões. Aqui um exemplo muito comum também no mercado é a questão do Next Best Action, Next Best Offer. A Paula mencionou também, eles também trabalham com isso, toda a indústria tem isso. Né? Que é, nesse exato momento, qual é a próxima melhoração, ou qual é a oferta que eu devo fazer para a pessoa que está aqui na minha frente. E a máquina pode decidir, entender, baseado no aprendizado que ela já fez, e tomar a decisão do momento e fazer a oferta, para não perder aquele momento especial, aquela experiência que a pessoa espera receber. Né? Então, isso aqui é algo que tem teste, tem coisas implantadas, eu não posso abrir tudo que a gente já fez, lógico, mas todo mundo está trabalhando nesse sentido para que vocês possam ser melhor atendidos com o momento certo, na hora certa, o produto certo. Tá? E outra coisa muito comum, isso aqui todo mundo já viu, são os sistemas de recomendação. O pioneiro foi a Amazon com os sistemas de personalização deles, em que ele te dizia qual o próximo produto que você deveria comprar, ou pessoas como você compraram tais produtos, e esses produtos aqui são interessantes para você. Então, também é a máquina olhando um volume enorme de produtos e trazendo o melhor para você naquele momento. Perceba que em nenhum dos dois casos, o ser humano teve que interagir. É a máquina direto com o usuário final. E outro exemplo aqui, dentro dessa área de decisão, é o RoboAdvisor. O RoboAdvisor é o carro autônomo dos bancos de investimento. Ele pode te ajudar a definir um portfólio de investimentos e te dizer como equilibrar melhor nos diferentes papéis, ou ele pode ser totalmente autônomo, e você entrega o dinheiro para ele e ele gerencia para você. Esse é mais arriscado ainda, mas vale testar. Tá? Então, todo mundo, nos Estados Unidos é muito mais avançado do que no Brasil. O Brasil ainda, a gente é um pouco mais conservador, ainda está em teste, mas vai acontecer. Então, você pode ser que no futuro tenha fundos 100% gerenciados por máquinas e as pessoas não sejam mais necessárias para gerenciar fundo. Os seres humanos vão ter que fazer outras coisas. E um outro tema interessante, esse está começando agora. Quem quer entrar numa coisa de ponta que pode dar muito dinheiro, talvez seja legal olhar isso aqui, que é o High Frequency Trading. O que é isso? É aquela compra e venda de ações em milissegundos, ou hoje está mais em minutos do que segundos, tá? Mas vai chegar em milissegundos. Nos Estados Unidos já né, já acontece bastante, mas no Brasil alguns fundos de investimentos estão começando a testar. Isso aqui a máquina decide se ela compra ou vende ação em volumes grandes, e ela ganha ali uns centavinhos, mas num volume muito grande. Isso aqui gera um rendimento melhor do que um gestor tradicional, um ser humano olhando e acompanhando o volume da ação. Né? Então, essas duas são áreas na área financeira de muito potencial e que vão crescer bastante, só que ainda estão bem incipientes no Brasil. Lá fora já está bem avançado. Mas, tudo bem. Eu falei aqui de vários casos, de vários exemplos. Como é que vocês constroem isso? Né? Que peças que eu posso usar? Tem coisa pronta no mercado? E eu respondo. Tem algumas. Esse aqui é um exemplo esse é um landscape de soluções, são startups que atuam com inteligência artificial, feita por esse site aqui, o TopBots. Tá? Eu só trouxe isso aqui como exemplo de que olha quanta gente já está trabalhando com isso e quantas peças esse quebra-cabeça já tem. Né? Eu coloquei alguns fornecedores tradicionais lá na direita, né? IBM, Microsoft, Amazon, Google. Outros estão aqui, MicroStrategy está aqui, tá? Não coloquei ainda, mas está aqui no meio. Muito bem. E entra uma pitadinha de open source. Então, além de todo mundo que já faz, você pode fazer sozinho. E aqui tem uma infinidade de coisas de open source prontas para inteligência artificial para você desenvolver em casa. Tá? Então, esse mundo de coisas pode facilitar, mas para quem está tomando a decisão agora, complica, certo? Você olha para isso e fala, ok, como é que eu vou fazer? O que eu uso? Com qual eu começo? E aí você chama o seu amigo cientista de dados. E fala, cientista de dados, o que eu faço? E aí eu trouxe esse slide para completar o que a Paula fala. Né? O cientista de dados é uma pessoa que provavelmente não existe. É um unicórnio, certo? Ele sabe tudo de estatística, tudo de computação, especialista. É um ser mitológico.
Exato. Você acha um unicórnio sem uma asa ou sem o chifre e tal, depende do caso, mas você nunca acha ele completo. Então, o unicórnio completo não existe, não se iludam. Se existe, ele deve estar escondido num cofre lá no Google, ou na Amazon, ou na Apple, não sei. O que existe são grupos multidisciplinares que se juntam e fazem o papel de um cientista, né? E é isso que a gente vai ver, eu acho que evoluindo. Só que é importante lembrar que ele não está sozinho. Para uma solução de inteligência artificial ser produtiva em larga escala, aí eu pego como exemplo a Bia, né, do Bradesco. Ela tem que ter um volume grande, ela tem que processar em larga escala, ela tem inteligência artificial de ponta, ela precisa de muito mais perfis do que só o cientista. O cientista ele vai atuar na área dos dados, na área de insights e talvez em alguns modelos, né? E ele vai precisar de um engenheiro para construir os dados ou organizar a casa para ele, porque ele não consegue trabalhar sem os dados estarem preparados, certo? Mas, se você não tem um especialista em inteligência artificial, em processamento de linguagem natural, esse cientista talvez não entenda do tema e não vai saber usar a biblioteca correta para fazer aquilo. Você precisa do seu engenheiro de software, como a Paula falou. Como é que eu faço isso escalável para rodar, né, para tanta gente, com segurança? Como é que eu posso ter segurança? Então, entra o especialista de segurança, e aqui vai entrar também o que já foi falado, a questão de privacidade. Como é que eu garanto privacidade? Como é que eu vou atender a Lei Geral de Proteção de Dados? De repente, esse cara vai parar o projeto inteiro, né? Ou vai ajudá-lo a acontecer. O especialista de negócio é essencial, ele conhece do negócio, o resto do grupo não conhece, cada um conhece da sua caixinha. Todo mundo junto faz a solução. Tem um perfil ali que é interessante, que é de curadores e supervisores de algoritmo. Porque muitos dos algoritmos, vocês vão aprender, ou já aprenderam, são supervisionados. E algum ser humano tem que supervisionar. Para a BIA, a gente tem cerca de 55 pessoas que diariamente supervisionam o Watson para garantir a acurácia do modelo e para garantir que a informação está atualizada. Porque não é porque hoje você pode contratar o cheque ou pedir o cheque de um jeito que amanhã vai ser do mesmo jeito, certo? E a máquina não vai aprender isso sozinha se ninguém ensinar para ela. Então, tem uma equipe importante aqui de seres humanos e pode ser um passo importante para quando você vai migrar uma equipe que faz um trabalho muito braçal, automatizável, para alguma outra equipe, um outro trabalho um pouco mais nobre, talvez, e que vai ter mais longevidade. É esse grupo aí. E, por fim, mas não menos importante, não, falta um aqui que é importante também, que é o gerente, mas a ponte com a academia. Como a gente está falando de inteligência artificial, de algo de ponta, de fronteira, que não está bem resolvido, a gente tem que manter essa ponte aberta com a universidade, porque é aqui que estão as pessoas que estão pensando a fronteira, que entendem melhor do que está por vir, né? E a gente está bem no limite ali do que a gente já conhecia, porque a gente ainda não conhece. E então, vou deixar para o fim aqui os gerentes técnicos de negócio. A gente esquece, às vezes, do gerente, mas é importante ele saber que, tecnicamente, ele tem que entender o que está acontecendo, que esses perfis são necessários, ele tem que saber convencer outras pessoas, tem que desmistificar, tem muita mentira, muito sonho, e tem muito filme de inteligência artificial. Esses filmes acabam com a gente, porque você olha aquele Exterminador do Futuro, parece tão fácil. Mas não, a máquina ainda não está preparada para pegar uma arma, sair e matar ninguém. Ela tem casos específicos, como o do JP Morgan, que ela pode realmente eliminar toda uma camada de advogados. Mas ainda não. Espero que ninguém tenha ensinado a tirar. Certo? E, basicamente, eu uso esse slide para encerrar, dizendo que eu acho que vocês estão no lugar certo, porque no Brasil falta esse tipo de profissional, não só o cientista, mas todos eles aqui. E a gente tem muita oportunidade aqui para aprender juntos, e todos nós vamos ainda nos cruzar nesse mundo de analytics, de inteligência artificial por muitos anos, né? É isso aí. Muito obrigado. Ele é o Highlander mais humilde que eu já vi na minha vida. Não contou tudo o que era para contar. Gente, a Bia é supersônica. A Bia, ela veio para fazer a diferença. Eu não trabalho no Bradesco, tá certo ou não? Eu sou professor da Universidade de São Paulo, eu sou diretor do Labdata, eu não sei o que o Henrique faz. Mas eu consigo pensar o que a Bia vai fazer. A Bia, por exemplo, que é uma inteligência artificial, como ele falou, ela está ouvindo, ela está instalada no meu celular, não está? Está instalada. Pode bater foto de vocês? Olha os interessados. Depois vai para o meu LinkedIn, vocês dão um like lá. Conectem comigo no meu LinkedIn, porque eu sempre coloco por semana 5, 6 artigos sobre o tema de novidade. Então, quando você vai participar de uma empresa, um processo seletivo, é importante, pelo menos, você ter um linguajar daquilo. Ainda que você não seja o gênio da computação, e como ele falou, não existe o gênio único, nós vamos trabalhar em time, é importante estar atualizado e vendo o que a gente pode fazer.
Então, com relação à Bia. Então, eu tenho o meu celular, eu instalo minha Bia lá e ela vai conversar comigo. Ela é a minha melhor amiga. Então, ela percebe que eu trabalhei o dia inteiro, eu dou aula para o pessoal da fé lá, tá aqui feando, me prestigiando, terça-feira à noite, até 11 horas, estou cansada. Aí a Bia já fala comigo, olha, você está cansada? Eu falei, estou. Então, você merece hoje uma pizza de catupiry. Eu falo, mereço, Bia. Mereço. Então, ela já vai conectar, vai dar uma olhada para mim na cidade, verificar onde é que está com o melhor preço, a pizza mais adequada, e ela manda para minha casa. E ela vai calcular o delay, em quanto tempo eu demoro para chegar da USP até a minha casa, que é em Pinheiros, e quando eu chego, já tem uma pizza para mim. E se eu sou uma boa cliente, tenho bastante dinheiro no banco, pago tudo em dia, o Bradesco pode até me ofertar de vez em quando essa pizza, percebe? Aí ela vê que eu trabalhei demais, eu estou um pouco cansada, preciso hidratar. O que ela fala? Conexão Natura! Aí ela já vai conectar a Natura, que também a Natura tem a conta no Bradesco, então ela vai negociar, Bia. Olha, eu vou fazer aqui a campanha Dia das Mães. Então, Natura, vão fechar um preço bom para mim? Fechou. E ela vai ofertar. Então, ela vai ser minha melhor amiga, ela vai ver o que eu preciso, se eu preciso uma academia. E eu não posso brigar com o robô. Se alguém da sua família fala que você engordou, você não fica tenso? O robô não dá para brigar com ela não reage. Tá certo? Então, tem essa vantagem, ela pode falar a verdade para você, conversar com você, fazer a tua terapia, e aí você vai. Além disso, como ela é inteligência artificial e ela sabe tudo da minha vida, pessoal, isso é o futuro. O futuro é isso, nós vamos conversar com as máquinas. Vai ter que ter até um novo tipo de psiquiatra, porque a relação homem-máquina vai ser tensa. A pessoa está acostumada a ficar brigando com o marido. Gente, o robô não briga, ele não entra nessa vibe. Ele está lá no ato astral, ele não vai entrar. E não adianta dar uns tapas nele, que também você não vai desligar, ele vai estar blindado, tá certo? Mas também máquina tem problema. Às vezes você está numa reunião, imagina o executivo da Claudéria. Aliás, por que ele não chegou aqui? Vou falar, porque não chegou na hora de descobrir. Ele tem um Tesla. E aí, quando ele entrou no Tesla para vir aqui, ele reiniciou o sistema operacional, porque é uma máquina. E a hora que você mais precisa dela, ela vai ter que rebutar, instalar, e você não combinou. Por isso que a Claudéria não chegou na hora, tá certo? Então, a inteligência artificial, ela vai ser a nossa melhor amiga. Então, todas as profissões vão precisar ter IA. A medicina, o doutor Fabrício vai contar, o advogado vai precisar. Então, todas as profissões precisam começar a entender esse mundo novo e maravilhoso que existe, tá certo?